Vamos lá, essa palestra de hoje é como sair das dívidas. 77% das pessoas estão endividadas. Ou melhor, pior que isso, 77% das famílias estão endividadas. Tem um outro número parecido com esse, parece até piada, mas 77% das pessoas odeiam fazer o que estão fazendo agora. Se eu cruzar esses dois dados, uma coisa comprova a outra, porque na maior parte absoluta não vai ter como desvincular essas pessoas de um lado e nem de outro. Então, se eu cruzar essas informações para quem é analista ou tem um perfil analítico, 77% das famílias estão endividadas. 77% das pessoas, não estou brincando, presta atenção nisso. Já vi levantamentos em vários países e gira em torno de 70% a 80% das pessoas fazendo o que odeiam. Por que elas fazem? Por que as pessoas estão endividadas? Se 77%, que seja 70%, que seja 80%, fazem o que não gostam, logo elas não conseguem fluir, logo elas têm que se ocupar com algum prazer imediato para ver se tira essa tristeza de sua alma. O que faz uma pessoa consumir sem parar? Ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? É para repor alguma coisa emocional. Então tem gente que endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010, diz Confederação Brasileira, que deve ser da indústria. Quando você vê isso aqui, o endividamento de 77% das famílias significa que você põe todo mundo dentro de casa na conta, então dá mais do que 70% dos brasileiros. Só que às vezes vai no nome de um só ou de dois, e não de todos os familiares. O que eu quero te mostrar com isso? As pessoas que não fazem o que gostam, ou que vivem na amargura, elas vivem caçando coisas para repor o emocional delas. Você que às vezes come descontroladamente, o seu problema é um só. Você não está atrás de comida. Você está atrás de repor emocionalmente esse negócio. Não é comida. Só que aí você começa a comer a emoção e você fala, é isso que eu quero. Às vezes eu abandono. Você já sabe por que você come. Ou se não sabe, eu te mostro. Esse número aqui é alarmante, porque eu vou te falar os motivos que levam a pessoa a se endividar, mas eu estou te mostrando a causa raiz. Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E para acabar com a frustração, eu preciso compor com algum prazer. E o prazer está nas coisas. O prazer não está em desfrutar na vida. Não existe a possibilidade de eu trabalhar uma hora nenhuma hora, porque quando você faz o que gosta, não tem como alguém imputar trabalho para você. Quando você faz o que você foi chamado, não tem como isso ser chamado de trabalho, porque trabalho é castigo. Eu te dou o drive mental do trabalho, tá? Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Deixa eu te falar, que nível é esse que você está ajudando pessoas? Eu entendo que você tem que ter uma profissão, você entrar na escala certinho, mas depois que você dominou isso, para que você vai ficar com isso? Por que você não vai empreender? Empreender dá muito trabalho também, não dá? Mas na hora que você estiver muito bom, por que você não sai disso? Por que você não vai investir? Porque ninguém te ensinou que tem como fazer. Uma pessoa fala para mim, eu estou desempregado tem 2 anos. Eu falo, você é livramento, filho. Caça um trem para vender e o cara acha uma maldição, fica desempregado. Pá, mas nem todo mundo pode ouvir sua mensagem. Mas se todo mundo pudesse ouvir, tinha 1 bilhão de pessoas assistindo. Esse tanto é o tanto que precisa de ouvir. Esse tanto representa o tanto de transformação que eu já produzi, está tudo certo. O tanto de tráfego que eu gasto, eu estou gastando pouco. Na hora que eu quiser gastar muito, você vai ver o que vai acontecer. É isso aí que tem que ouvir. Se você parou até aqui, a mensagem é para você. Só que você é tão vítima que você fica pensando, mas se o mundo inteiro empreendesse, daí não ia precisar de governo. Se todo mundo empreendesse, queria que todo mundo escrevesse aí para a gente começar a abrir a mente do brasileiro. Se todos empreendessem, não precisaríamos de governo, porque o governo não produz riqueza, ele só toma a riqueza dos outros para dividir com quem não produz. Então nós não vamos abandonar quem não produz, não, vamos ensinar, vamos destravar esse povo. Não é sobre abandono. Mas pelo amor de Deus, os caras ficam com a menor parte da riqueza que a gente produz e parece que eles mandam na gente. Nunca. A mentalidade de quem governa uma mente que governa é maior do que todo o governo, federal, estadual e municipal juntos. As maiores famílias do mundo têm mais riqueza que países juntos. Por quê? Porque são famílias governantes. Mas uma coisa você tem que aprender. Para com essa merda de fazer coisas que você não foi chamado. Dá para tirar proveito de tudo. Então não joga fora a sua experiência, mas carrega isso para o seu próximo nível. É isso que eu quero te explicar. Não é para você ficar um imbecil. Mas essa relação desse 77% é muito forte. Por que você faz o que você não gosta? Pergunta para a pessoa. Ela vai responder, não sei. Aí eu pergunto, mas e se você soubesse? Se eu soubesse, eu te daria a resposta. Mas uma pessoa que gosta de você, a mais próxima, aí eu vou perguntando até chegar. A pessoa fala, não, eu faço isso porque era o sonho do meu pai. Meu pai quis que eu fosse funcionário público. Meu pai trabalhou em banco do Estado desde os 15 anos de idade. Meu pai trabalhou no Legislativo, tudo funcionalismo público. E aposentou como funcionário público. Qual foi a instrução que meu pai me deu? Seja funcionário público.
eu vou dar um sintoma para você. Nunca comprei uma apostila para concurso, nunca me inscrevi em nenhum processo seletivo para concurso público. Você é contra os concursos públicos? Não, não sou não. Aquilo ali é muito bom para a manutenção de um país. Quanto maior o Estado, maior a quantidade de funcionário público. Só que a mentalidade de estabilidade, ela é inexistente. Por quê? Ela é inexistente absolutamente porque estabilidade não existe. Eu quero todo mundo escrever assim, ó. Estabilidade não existe. Você vai se lascar na vida para cumprir o propósito. Se estabilidade existisse, Jesus não ia ser pendurado na cruz, moço. Se estabilidade existisse, Jesus não ia descer lá do trono para vir aqui na terra. Presta atenção no jogo. Aí a pessoa acha, não, eu vou ter estabilidade. Lá na Venezuela também tinha estabilidade. 40% da população era funcionário público. O que aconteceu? Quebrou o país. E aí, o que vocês vão fazer? Nada. Só tinha uma commodity forte, que é petróleo. O bairro do petróleo caiu pela metade. O maior produtor de petróleo da terra. Talvez você não saiba do potencial da Venezuela. A Venezuela é 4 vezes maior que os Estados Unidos em produção de petróleo. E não sei quantas vezes mais que o Brasil. E é bem menor que o Brasil. Como que pode alguém que tem a maior reserva de petróleo da terra quebrar? Não é sobre o tanto de dinheiro que você tem, a cabeça que você tem. Você põe toda a nação com a cabeça de estabilidade, sendo que é uma coisa que não existe, o país quebra. O que aconteceu? Tomou um revés, os papéis de petróleo não estavam valendo mais nada, os caras que não entendem de economia começaram a imprimir dinheiro, e as famílias hoje não têm nem papel higiênico. Eles usaram os últimos papéis moedas para enfiar para limpar o ano. Sabe o que acontece? Não ter sabedoria vai fazer você entrar em jogos de pessoas que nunca questionaram isso. Isso vai fazer você ser infeliz. Meu pai estava com alguma maldade no coração dele? Não, foi isso que ele aprendeu. Você precisa ter estabilidade. Aí eu peguei outro caminho e fui trabalhar numa grande empresa. E comecei a ganhar um bom salário. Aí um dia eu falei pro meu pai, pai, vou sair daqui. Meu pai quase chorou. Você não para com nada. Eu falei, e o que tem? Você tem que firmar numa coisa. Fiquei 8 anos na empresa e não paro com nada, imagina. Trabalhei 13 anos de carteira assinada para os outros e não paro com nada. Você vê que é a visão de quem está buscando estabilidade. Tipo, os 8 anos é como se fosse 8 dias. Aí um dia ele falou, eu quero que você vá a lugares que eu não fui, eu quero que você seja médico. Eu falei, da hora. Só tem um problema, pai. Eu não quero o diploma e não vou exercer a profissão. Eu posso ganhar esse apelido carinhosamente, eu posso ser o dono do hospital. Aí, isso é arrogância. Olha que conversa de gente esquisita. Você tem que ser o médico, trabalhador, que não sei o que. Eu falo, não, eu quero ser o dono do hospital. Aí ele olhava, eu lembro do olhar dele, era o olhar assim, a gente investe tanto numa criança, a criança fazer uma merda dessa. Aí meu pai vinha com outra, ele falava, você tem que ser político. Quando ele ia me visitar na Brasil Telecom, a gente se encontrava na porta. E se a gente ficasse 1 hora na porta, eu ficava com a mão estendida assim 1 hora, de gente pegando minha mão. E aí, bate aí. Aí ele, por favor, vira político, você é bonito, você não sei o quê, você é famoso, você vai ganhar. Não é meu chamado, esse era meu papo desde pequeno. Esse não é meu chamado, pai. Eu não posso fazer isso. Mas você não entende, todo mundo quer ser político. Pois é, eu não quero. Mas ninguém te conhece essa de gente. Esse povo aí que você falar, eles vão fazer. Lá na Brasil Telecom, 2008. Eu falava, mas não fui chamado. Aí ele falou, você é teimoso, uma hora você vai obedecer. Você vai ser advogado no Tocantins. Eu falei, mas não estou entendendo. Eu era de Goiás e ele queria que eu fosse para Tocantins. Esse era a coisa da cabeça dele. Aí um dia eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero te honrar. Eu vou pagar a faculdade de medicina pro senhor. Olha, quem que quer fazer medicina aqui? Eu falei, ué, não era seu sonho? Ele falou, era, mas eu quero que você realize. Eu falei, vamos pagar, vai lá, dá trabalho fazer isso aí. Ele falou, não quero não, tá doido? Já passou da hora. Eu falei, então não me impõe nas coisas que é sua. De não parar em nada, eu posso pagar a faculdade pra você de medicina. Pode ir. Você acha que ele topou? As intenções do meu pai sempre foram boas ao meu respeito, mas era a crença que ele tinha. Várias pessoas aprenderam que cumprir o propósito tem a ver com a sua profissão, não tem nada a ver. Cumprir o propósito tem a ver com a sua vida, onde você é usado, onde você estiver. E aí está o grande lance. Pensa no tanto de pressão que você toma na vida. Eu gostava de jogar bola, mas nunca fui um exímio jogador de futebol. E eu pedia para Deus em oração, me faz ser jogador de futebol. E eu ia nas peneiras, ninguém me pegava. E sabe aquela coisa? Eu falava, eu vou romper essa barreira. E não consegui. Meu pai queria que eu fosse uma coisa. Eu estava motivado pelo ambiente que eu estava para ser jogador. No final das contas, sabe o que acontece? No meio do caminho da sua vida, você é picado por algo. O empreendedorismo. Meu alvo de vida era ser delegado da Polícia Federal. E é isso que eu queria ser. Fui para o direito. Eu lembro da primeira aula, alguém perguntando, o que você quer ser quando você formar? Cada um foi falando uma coisa, eu quero não.
Eu serei delegado da Polícia Federal. Foi, passou 1 ano, 2 anos, me perguntaram de novo, você quer ser o quê? Eu falei, eu serei o melhor advogado do Brasil. Enquanto isso, eu estava do outro lado da rodovia, eu atravessava a rua, eu era atendente de call center para pagar a faculdade. Eu só virei atendente de call center, nem queria saber de Brasil Telecom, eu só entrei lá para pagar a faculdade. E a minha mentalidade era, tô nem aí para essa empresa. O que eu quero é só pegar o dinheiro de lá e pagar a faculdade e não quero saber. Só que no meio do percurso apareceu uma vaga, instrutor de treinamento. E aí eu ficava nervoso em qualquer conversa, aí eu começava a gaguejar. Aí eu falei, eu vou participar dessa entrevista aí e vou passar. Aí um amigo meu falou, você é gago, se enxerga. Aí eu olhei para ele, então você vai ver. Eu escrevi. Não li tudo que estava escrito. E aí marcaram o dia da entrevista. Eu tinha um cabelo aqui, pesava 59 quilos nesse dia. Eu peso 85 hoje, só que meu cabelo era no ombro e bem magro. E aí eu entrei na entrevista com a bermuda de skate. E aí todo mundo estava de terno. Escuta, quando você começa a achar seu propósito, toma cuidado com o que vai acontecer. Tudo está pronto para dar errado. Cheguei com a bermuda. Eu não sei explicar como que eu usava isso. Até hoje a Carol, ela também tenta explicar, ninguém entende. Pensa num senhor de 59 quilos, fino, usando uma calça número 51. Eu era skatista, andava de skate, eu pegava o cinto, travava ele e amarrava na calça. Eu andava com aquele trem, eu tinha uma calça dessa que soltava o zíper, eu coloquei o zíper, foi de bermuda, cabelo bem aqui, sem roupa social. E aí a mulher me pergunta na entrevista, cadê sua apresentação de PowerPoint? Aí eu falei, tinha que trazer? Ela tinha. E eu, então deixa eu apresentar por último. Sentei. Aquele povo me olhava como se eu fosse um mendigo. E eu falei, eu vou passar nesse trem. Aí foi, batia em um, batia em outro, batia. E aí na hora que eu chego na minha apresentação, a cara de desprezo de todo mundo foi uma das cenas mais assustadoras que eu já vi. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci de ficar gago. Meu coração explodiu naquela hora. Eu sem apresentação olhei e falei, essa aqui é a minha senha da intranet da Brasil Telecom, que é tipo um site interno, e eu vou mostrar o procedimento da empresa, porque eu sou atendente hoje e eu sei que os atendentes não seguem isso aqui porque não tem treinamento. E eu vou contar para vocês por que essa empresa tem os piores resultados de Anatel e de qualidade do Brasil. Falta de treinamento. Você sabe por que o Império Romano governou o planeta? Treinamento. Você sabia que o soldado... E eu comecei a falar poderosamente. E eu falei, você sabia que o soldado romano tinha um escudo de 80 quilos, e esses caras iam para o combate com o escudo, e qualquer pessoa, qualquer polícia do mundo não dá conta de carregar num combate um escudo de 80 quilos. Se você não sabe, 80 quilos é carregar eu na mão, no braço. E eles eram treinados para isso. E é isso que nós temos que treinar, Brasil Telecom. Nós somos uma companhia de 100 e tantos mil funcionários, antes de juntar com a Oi, que depois virou 200 mil. E isso e aquilo. Esse povo ficou tudo assustado, eu assustado, e ninguém entendeu nada. Eu olhei no olho das pessoas, ele é um instrutor. Completamente demodê, roupa errada, cabelo errado, sem apresentação, tudo errado. Pablo Marçal foi aprovado para instrutor. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei lembrando da fala do cara, não, você é gago. Daquele dia em diante eu esqueci disso. Eu ficava nervoso e me reduzia e gaguejava. Eu esqueci, eu fiquei muito puto de não estar com a roupa certa, de não estar com a apresentação. E aquilo foi me deixando numa situação, aquele povo me olhando com cara de mendigo. E aí eu olhava para aquilo me deu um fervor dentro do coração e eu virei uma máquina para falar. Virei instrutor. Sabe o que aconteceu? Ali eu descobri um propósito e não um cargo. Quando eu comecei a dar instrução para pessoas, eu olhava para elas e falava, ninguém acredita numa pessoa dessa. Eu vou fazer essa pessoa passar porque tinha uma prova depois de estudar, né, quando você treinava a pessoa, e muita gente ficava pelo caminho. E comecei um movimento. Certa vez um diretor da companhia chega e fala, infelizmente não vai precisar desse tanto de gente que está sendo treinado, nós vamos pegar as 2 turmas do instrutor novato e vamos demitir, sumariamente. E aí ele me chama e fala, você é um cara legal, a gente gosta de você, mas as suas 2 turmas vão ser demitidas. Aí eu falei, por quê? Ele, vou falar real para você, que você é um cara gente boa. Você é o mais fraco dos instrutores, você é novato. Então a gente vai mandar a sua equipe embora por causa disso. Aí eu falei, posso falar? Ele pode, me dá uma semana. Já que eu sou fraco, em uma semana eu vou treinar, dá essa mesma semana para todo mundo, aplica uma prova para todo mundo. Não é muito mais sensato você colher os melhores colaboradores? Aí esse diretor olhou assim para mim, sensato? Eu gostei dessa palavra. Então vou fazer desse jeito. Juntou todas as equipes, eram mais de 30 equipes em treinamento. E eu era o novato.
Cheguei na sala outro dia e falei, quero contar algo para vocês. Todos vocês estão sendo demitidos, vão passar o Natal demitidos e não vai ter dinheiro na casa de vocês e esquece peru de Natal. Esse povo começou a querer chorar dentro da sala. Eu falei, mas tem uma coisa, a salvação chegou. Se vocês chegarem mais cedo, ficar mais tarde, parar com molecagem, entender o que eu estou ensinando, eu vou dar a minha vida por vocês. E no final de uma semana vai ter uma prova. Eu não esqueço disso. E o Natal de vocês vai ter peru, vai ter os cambal. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que se vocês não levarem a sério e não estiver aqui no horário que eu falar isso, vocês ficarem enchendo o saco, eu não vou dar meu melhor. Vocês podem dar o melhor? Aí já tá querendo chorar, é o povo. A gente vai dar o melhor. Então tá bom. Por uma semana eu treinei essas pessoas. A única coisa que eu respirava era esse povo. E um monte de gente tapada. Um monte de gente nem entendia. Era suporte técnico. Tinha gente que não tinha nem computador. Mas eu não entendo. Você vai chegar 3 horas mais cedo. Aí a pessoa, você pode explicar? Você vai chegar 3 horas mais cedo. E eu continuava explicando, você pode vir cedo. Os que não entendiam. Aí chegava, eu me comprometi, matei uma semana de faculdade para ensinar essas pessoas. E o resumo da ópera era, eu tinha 2 turmas, eram 30, aplicar a prova. Mas eu não perdi um aluno, um único aluno. E todos os tapados chegavam 3 horas mais cedo. E eu falava, você vai entender o que é um hub, você vai entender o que é um switch, você vai entender o que é DNS, você vai entender o que está dentro desse troço. E com muito carinho, e a pessoa continuava tapada, eu falava, você vai ficar para depois do horário. Eu não sei de onde eu tirei essa técnica. Eu ia dando a aula e eu via a pessoa realmente. Sabe o que é tapado? Tapado é como se fosse uma casa que alguém prega uma madeira, sabe, uma chapa de madeira na janela, lacra a casa. Isso é uma pessoa tapada. Não é que ela é burra, ela está tapada, tampada. Não tem luz, não tem acesso, ela está fechada. Os tapados chegavam 3 horas, mas eu ia destampando as janelas, as portas. Quem não entendia, eu falava, você vai assistir um treinamento normal, que era de 8 horas, você vê o que eu fiz. Quando acabar a carga horária, você fica para depois. Aí eu ficava falando individualmente. O professor que sobe num palco, numa sala de aula, e entra para dar aula, ele é um idiota. Ele tem que olhar para as pessoas e sentir um sinal delas, se elas estão progredindo ou não. Jesus chegava, olhava para a pessoa e falava aquilo que ela precisava de ouvir. Então, eu me recuso. Pode me reprovar, porque eu não vou fazer. Mas está na prova. Pode reprovar. Eu não vou fazer. Eu vou no lifestyle, no freestyle. Na hora que você me falar, eu faço a mensagem na hora falando. Mas não vou criar esboço e trazer para vocês aqui, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito em vida. E vida não precisa de armação teológica nem técnica para isso. Por isso que eu nunca repeti uma turma do MEDP e nunca repetirei. Porque nunca são as mesmas pessoas. Bingo. Por que acontece isso? Eu descobri como que o coração funciona, como o cérebro funciona. Por que você é endividado? Porque você não tem uma mentalidade de produtor nem de desfrutante. Aí você faz o quê? Você precisa de repor pedaços da sua alma que caiu pelo caminho com coisas. Aí você prega com adesivo, com silver tape. E você vai adaptando sua vida. 80% do país é endividado. Porque um governo comunista não ensina desde pequeno a fazer o quê? Investir, administrar a riqueza, a potencializar a receita. Esses caras acabaram de voltar, o que eles fizeram? Estava lá no programa de educação financeira. O que eles fizeram? Remove. É mais fácil dominar você endividado. É mais fácil dominar você na miséria. É mais fácil dominar você na sua ignorância. Você fica refém. Isso aqui, alguém planejou desse jeito. E outras pessoas, se vocês me perguntarem no ambiente individual, eu falo, esse político, esse é o mentor desse cara, esse político é esse político é esse. E todos eles fizeram um pacto. O pacto de manter a miséria na nação mais rica da terra. A minha indignação é que você sabe o nome de um monte de artista de Hollywood, mas não entende os ministérios do país, que são as riquezas que a gente carrega. Você sabe o nome das músicas badaladas que tocam o tempo inteiro, mas não sabe aquilo que foi chamado. Você sabe coisas que são completamente inúteis. É por isso que vai viver endividado. Você bate palma para BBB, mas quem é educador, você mete o pau. Você é o primeiro a pegar o teclado e ferrar os outros que querem ensinar. O vendedor de curso. É claro que tem que vender curso e o país não ensina. Eu vim de escola pública, eu sei o que eu estou falando. Sabe o que acontece? Você quer acabar com a dívida, mas a dívida não é o dinheiro que você deve no banco. A dívida é o que você deve para Deus. Deus te chamou para uma coisa, você fez outra. E o que você pegou para fazer, você não gosta. E ferra os da sua casa. E ferra quem está em volta. E ferra uma geração inteira. Tudo porque não entendeu a identidade e o propósito. Como é que sai das dívidas? Aí colocaram aquela palavra lá, agora. É um estado emocional. E eu olho para a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não acredita que dá conta de sair. E aí tudo começa a ficar ruim. E o pavor, a taxa de ocupação com assuntos que não fazem sentido, faz essa pessoa cada vez mais afundar, cada vez mais nas dívidas. Primeira coisa que eu quero desvincular da sua cabeça é que tem um tipo de dívida boa e qualquer outro tipo é ruim. Anota aí o código da dívida boa.
dívida de alavancagem. Se a dívida é de consumo, é de idiota. O jogo foi desenhado para você ser sempre um idiota, sempre ocupado em fazer isso. Você vem da sua casa, talvez você nunca percebeu, mas você fala, vou me informar, te ensinar a se manter informado, sim ou não? Desde 2016, eu não assisto, eu não leio nenhuma reportagem. Eu estou abismado de fazer o que eu nunca fiz, que é abrir enunciado aqui para ler isso aqui. Porque você respeita isso. Várias pessoas, quando eu falo uma coisa, falam, de onde estão esses dados? Então abra aí, porque o cara não acredita em nada. Mostra que a CNN escreveu, que a sua fé fica maior. Se eu mostro a Bíblia, você não acredita. Mas se a CNN falar, você acredita. Você foi doutrinado para ser bobo desse jeito. Mas vamos lá. Não, a CNN falou, beleza. Aí aquilo você acredita. Se eu falar a mesma coisa, você fala, não, ele está viajando, não é desse tanto aí não. Peraí, está escrito aqui, ó. Olha lá na Bíblia. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não, a CNN é melhor do que isso aí. 3.000 anos escrito certinho. 2 tipos de dívida. Dívida, consumo versus alavancagem. O que é uma dívida de alavancagem? Por mais que tenha juro, o que eu estou comprando vai aumentar, vai repor a compra e vai me fazer prosperar. Vou pegar um iPhone aqui, ó. Pega esse iPhone. Comprou o iPhone, dívida de otário. Consumo. O que você ganha com isso? Nada. Por quê? Porque você já anda com essa turma. Você já está nela. O celular é só para você ser aceito, mas você já está lá, ué. Dívida de bobo. Vamos pegar essa máquina de fazer dinheiro. Isso aqui chama máquina de fazer dinheiro para mim. E tem que tomar muito cuidado porque ela também toma dinheiro. Como que ela toma dinheiro? Vou fazer aqui a cena que você faz todo dia. Vou abrir o Instagram. Estou indo no Rios. Aqui, ó. Eu tenho que comentar. Aí fala, não, esse não tá bom. Vamos para mais um. Nossa, olha esse negócio. Nossa, que interessante. Essa música de fundo tá me prendendo aqui, ó. Aí vai mais um. Nossa, que rodovia bonita. Vai bater. Aí você fica aqui, ó. Só 4 horas. Como que não fica endividado? Você esquece até o que você se propôs a fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. É isso que acontece com você. Eu deixei 400 pessoas aqui absolutamente desconectadas daquilo que elas vieram fazer, porque eu neguei meu propósito, por entregar minha atenção inteira para nada. Alguns de vocês pensaram, mano, eu paguei essa palestra, esse cara não vem, ele está fazendo graça. É assim que você faz com os outros. Tem muitos lugares lotados de pessoas que precisam te ouvir, mas não ouvem, você é um idiota. Ou melhor, se faz de idiota. Se ficar ofendido é porque é. Se não é com você, você fala, mano, esse é o suficiente para eu largar essa desgraça. Você é endividado porque você coloca a sua vida inteira em merda nenhuma. É isso que acontece com você. Você acha bonito, fica mandando esses rios o dia inteiro pros outros, fica vendo TikTok, e você foi dominado e nem percebeu. Se você não entender o que você foi chamado, não entender o que é desfrute, você vai viver endividado, mas não é só com dinheiro, é com o mundo espiritual. Era para você estar fazendo fogo descer do céu uma hora dessa, com essa geração, com tanta tecnologia, era para todo mundo aprender. Eu falo bem aqui agora, vai expulsar um demônio, Deus me livre! Mas tem milhares de anos que os demônios descem aqui, a pessoa fica possessa, até hoje você tem medo disso, não dá para você estudar isso não. Aí é um assunto que você tem mais medo que o outro. Vai abrir empresa! Não, eu morro de medo. Você que é medroso, essa é a maior dívida que você tem com o reino. Porque na palavra fala assim, ó, os tímidos não herdarão o reino. E aí você vem aqui para resolver suas dívidas. Deixa eu te falar uma coisa. Você imagina você feliz fazendo o que você foi chamado, acordando cedo, conectando a sua mente no mundo espiritual, lendo a Bíblia, não tem nada a ver com religião, escolhe uma lá. E começa a transbordar na vida dos outros, e você corre todo dia, ou então pedala, ó, libera endorfina. Aí você tem uma novidade de vida, e sempre você está num desafio, a dopamina te pega. E você anda com gente que te ama, aí você abraça a pessoa, você sente que ela te ama, seu coração acelera. Aí você libera ocitocina. E você vive vivo. Viver vivo. Como que fica endividado? Você entrega o amor que Deus colocou no seu coração para as outras pessoas, como que você fica em dívida? Vocês que não transbordam em amor vivem em dívida, porque vocês não conseguem pagar a Deus. Certa vez eu pensei, Deus, o que eu posso fazer para ser melhor? Ame as pessoas. Eu já amo. Não ama, você fica calado. Eu já tive a crise que você tem, talvez. Quando a Carol me conheceu, eu não suportava gente. Eu achava o seguinte, ninguém quer fazer nada, ninguém ama a Deus dentro da igreja. Eu falava, não quero contato com esse povo. Eu era muito machucado. Era só gente hipócrita que conversa para lá e para cá. Eu vou gastar minha vida com Deus e não quero saber de gente. Aí um dia eu percebi, isso é um engano. Eu fiquei alguns anos desse jeito. E eu lembro da Carol orando, que ele gosta de gente. Eu estou amarrado em nome de Jesus. Eu não gosto, não quero saber de gente nenhuma. Você vai ficar em dívida com aquilo que ele te chamou. É um dia sincero no meu coração, eu falei, Deus, não faz sentido eu gastar minha vida convencendo os outros para ser seu amigo. Que se virem. Aí o Senhor falou assim para mim, me paga então. Eu não entendi isso. E eu fiquei buscando o que era o amor na profundeza. Aí ele falando, me pague. Você dá conta de me pagar? Não tem como pagar a Deus.
A única forma que você mantém recebendo fluidez do Espírito é transbordando na vida de outro. O primeiro sintoma de um rio quando é cortado é que ele vira represa. A represa vai baixando a água e vai baixando a água até virar lama. Depois você tem que escavar poço. Você vai beber só lama dali para frente. Aí quando eu falo, solta isso, você começa a fluir naquilo que você foi chamado. O rio começa a limpar. E aí volta a florescer, tudo em volta. E o mais bonito do rio, quando a água é liberada, é que os peixes sobem. Meu Deus, aprenda isso. Dívida é o seguinte, você fechou um canal de energia. Você não entendeu para que serve isso. Outra coisa é aquela dívida boa, chamada alavancagem. Sabe o que acontece? Você foi doutrinado para ser bem informado. E aí você trabalha o dia inteiro, entra no seu carro, fica 1 hora no trânsito ouvindo rádio e alguém está lá te informando tudo que você não precisa. Porque as informações é para mudar seu estado emocional e não fazer você prosperar. O dia que eu peguei esse código, eu falei, não lê mais nenhuma notícia. Estou achando estranho eu ler essas notícias aqui para vocês. O Marcos está colocando e falou, você gostou? Pensando na forma que você respeita a notícia, está interessante, eu posso continuar. Ler o enunciado. Desde 2016, está fazendo 7 anos que eu não leio uma notícia. Televisão está completando 10 anos agora em julho. 10 anos que eu não assisto televisão. Por quê? Porque fala com a boca assim, ó, a informação muda a emoção. O que eu fiz de exceção para virar uma máquina de entrevista? Ano passado eu tive que abrir uma janela de exceção, porque eu estava sendo entrevistado por esses veículos, então eu tive que estudar notícia. Aí eu tive que parar. Isso foi contra os meus valores, que eu falei, isso aqui não existe, mas como é que eu vou para o debate presidencial sem saber as bobeiras que eles falam? Então, eu tive que engolir isso com farinha. Então abri uma janela, estudei pra caramba, e eu percebi, não acrescentou um côvado na minha sabedoria. Lê nenhuma notícia. O dia que você descobrir que a sua sabedoria não vai aumentar nem 1 milímetro por lê-la, você vai falar, pra que terminar a notícia que eu... Isso vai ficar te abalando o tempo inteiro. Você senta depois de um dia poderoso, destruidor, e aí era para você ficar com seus filhos, você senta e vai assistir o Bonner. E aí vai vir a manipulação daquele canal de televisão. E aí você fica lá naquilo, seu filho quer um tempo, você fica lá. Essa é a dívida que você não entendeu. Quando seus filhos ficarem mais velhos, vai parecer impagável essa dívida. Você vai ter dores de parto, de ver que seus filhos não são aquilo que Deus chamou. Por culpa sua! Aí você vai ver o preço. Você vai ver o preço de ser inútil. Vai doer no seu peito todo dia. Depois de 20 anos, que foi o tempo que você teve de destruir, os 80 anos depois dessa pessoa é de ser inútil. Mas está assim de geração em geração. O que você tem com isso, né? O que você tem que fazer numa noite como essa? Ficar revoltado. Essa aqui é uma máquina de fazer milhões. Não por vanglória, mas conhecendo o mercado. A minha conta do Instagram é a mais cara do Brasil. Não é a que tem mais seguidores, mas é a conta que mais rendeu dinheiro no Instagram até hoje. Sabe o que acontece? Eu não posso usar esse negócio para a minha vida. Eu não vejo stories nem da minha esposa. Eu não vejo stories do Marcos Paulo. Eu não vejo stories de ninguém. Sabe por quê? Porque eu escolhi que essa máquina é uma máquina de fazer recurso. E não de pegar o principal recurso que eu tenho e jogar fora. Eu não uso. Vocês ouviram o que eu falei? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que olhar e falar, eu preciso aprender algo. Aí você segue até pegar o algo que você quer. Pegou, segue sua vida. Agora ficar vendo fofoca dos outros. Vendo gente que não produz. Pablo, e por que você não segue os outros? De verdade, se você tiver alguém que carrega o que eu não tenho, eu vou seguir. Só que eu estou dedicado, tem 15 anos fazendo isso. Você começou agora, talvez. Ou deu um devaneio ano passado e parou. Agora, a maioria das coisas que você quer ver é lifestyle. Você quer ficar assistindo o que o fulano está fazendo. Deixa eu te falar, se não há algo de bom para você crescer na vida, não faça. Várias vezes eu quero pegar meu celular e falar assim, eu vou aqui agora contar o que eu estou fazendo. Eu falo, mano, eu preciso fazer esse povo sair daí. Quem aqui já viu vários stories eu falando, depois desses stories é para você sair? Vocês já viram ou não? Eu falo os stories para ver se liberta. Mano, vê esse e sai. Terminando a live, terminou de ver essa live, sai daí! Por quê? Porque uma live boa, vem uma outra merda, vai anula aquilo que é bom. A ferramenta corta para os dois lados.